Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Eu estou falando com vocês, preparando para a batalha espiritual. E o assunto abordado é o falso crente e o falso profeta. Para que você venha entender que existe uma separação, tá? Por mais que os dois sejam perigosos, por mais que os dois sejam nocivos à sua saúde espiritual, em um determinado momento um se torna pior que o outro. Mas eu venho pregado nas últimas 3 mensagens sobre não haver relação entre a luz e as trevas, entre o santo e o profano. Daí eu quero chamar a atenção sobre o que acontece dentro da igreja, tá? Por favor, tenha cautela antes de deduzir o que eu vou falar. Eu não estou aqui de maneira alguma para falar contra a obra de Deus. Eu estou aqui para falar contra o que acontece dentro da obra de Deus, que é contra a obra de Deus. O Senhor Jesus chegou na igreja e disse: esta é a casa de oração. Vós a transformais em covil de sorteadores. Olha que Jesus, ele foi contra o que estava acontecendo de errado dentro da igreja, que era o cambismo, que era o comércio e a falta da pregação do Evangelho. Olha que Jesus fala sobre as coisas que estavam acontecendo de errado dentro da igreja, quando ele falou do fariseu. Ouvi a eles, obedecei o que eles mandam, mas não imiteis a eles em nada, porque eles são falsos, nem eles mesmos praticam o que ensinam. Mas nesta mensagem, Paulo faz uma advertência para você sobre sua conduta. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Você tem que ter uma identidade. As pessoas que vão olhar para você, elas vão ver a sua identidade cristã. Diz mais: para que evitem contendas de palavras, que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Por quê? Porque quando você prega a palavra de Deus, quando você fala de Jesus, e eu não estou falando só do pastor, tá? Porque o pastor, ele prega o evangelho para toda a igreja. O pastor, ele faz o trabalho de divulgação para a vizinhança e circunvizinhança. Mas você faz o trabalho de pregação do evangelho para a sua família. E muitas vezes você está ensinando, você está dando uma lição de moral que não é a sua, que não é o que você vive. E Paulo diz que quando você prega algo que você não vive, você causa subversão dos ouvintes, porque as pessoas não vão enxergar o seu testemunho. E diz mais: procura se apresentar a Deus aprovado como obreiro, como servo, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então você não pode simplesmente falar da Bíblia sem conhecer, sem entender. É como se você fosse falar de química e você não sabe nada de química. É como se você fosse falar ou tentar falar a língua, o inglês, o alemão, o italiano, e você mal conhece o seu português. Então Paulo diz: se apresenta a Deus apresentando bom testemunho. Conhecimento da palavra de Deus. Obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que conhece, que sabe que direção tomar.
Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não sabem que direção tomar. Tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo de achismo. Eu acho que isso é certo. Eu acho que é dessa maneira, né? Alguns acham que Deus não quer que você jejue porque acham que Deus não quer sacrifício. Mas o próprio Deus disse que você vai achá-lo quando buscar de todo o coração, com todo entendimento, com toda a força. Quando fala com toda a força, significa sacrifício ou esforço. E muitas pessoas não querem sacrificar nada e não querem se esforçar para buscar a presença de Deus. Aí Paulo diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E aí o que é que acontece com relação ao falso crente e o falso profeta? Primeiro, o falso crente é aquela pessoa que está na igreja e não dá crédito às escrituras sagradas. Na grande maioria, nem conhece. Quando o falso crente conhece a escritura sagrada e ele tenta modificar o teor da escritura sagrada e explicar as coisas da maneira dele, do jeito que ele acha que deve ser, então ele deixa de ser apenas um falso crente e agora ele se torna um falso profeta. E ele começa a semear coisas no coração das pessoas que afastam de Deus. Então você toma cuidado, que não é o simples fato de você estar dentro da igreja que vai conduzir você ao céu. Não é o simples fato de você estar na igreja que vai conduzir você a Cristo Jesus. Ainda na mensagem eu vou falar que o próprio Deus faz essa advertência. Não é porque você correu e foi para a igreja, não é porque você correu e orou o Salmo 21, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 40, o Salmo 140, que está tudo resolvido. Não está. Deus quer de você testemunho. Deus quer de você obediência. Deus quer que você tenha uma identidade cristã. E a minha oração por você hoje é que Deus venha transformar a sua vida. A minha oração por você hoje é para que Deus venha lhe dar uma identidade cristã. Você venha saber o que você quer. Você não venha usar a fé nem a sua oração como se fosse um negócio. Eu só oro quando no momento que eu acho que eu preciso de Deus, que eu preciso de uma ajuda, mesmo sendo infiel. E você, como crente, como conhecedor da Escritura, colocando em prática, você vai fazer exatamente aquilo que Deus quer. Você vai estar dentro da igreja, você vai estar dentro da casa de Deus, mas mantendo a sua identidade de cristão. Você vai estar respeitando aquele lugar, você vai estar glorificando a Deus naquele lugar, você vai ser abençoado nesse lugar de oração que é a casa de Deus. Você entendeu essa parte da mensagem? Então eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Pense somente no Senhor Jesus. Você que tem fugido. Você que tem negado a sua identidade. Você que as pessoas não conseguem te olhar e ver um cristão, uma cristã. Porque o seu comportamento afasta você da presença de Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai. O Senhor é justo e verdadeiro e o Senhor tem cuidado de nós. Cuida agora do teu povo. Meu Deus, olha essa pessoa que está fraca, atribulada. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue ter uma identidade cristã. Passa agora com o teu poder. Envolve agora cada uma dessas pessoas que recebe essa oração. Envolve agora cada uma dessas pessoas que tem orado comigo onde quer que ela esteja. Meu Deus, passa com o teu poder. Que toda a força espiritual do mal venha cair por terra.
Que todo espírito maligno e enganador venha cair por terra. Que todo espírito de maldição e perturbação venha cair por terra. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, eu determino que o espírito dos vícios, que o espírito do ódio, da mágoa, que tem se levantado contra essa vida, que tem se levantado contra essa família, agora parta em retirada. Agora desaloje da vida, dos caminhos desse familiar, desse ente querido, da vida dessa pessoa. E pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno agora, e eu determino agora que todo mal, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai, meu Deus amado. Eu consagro a vida dessas pessoas ao Senhor. Eu consagro a vida desses que oram ao Senhor, para que a vida deles seja uma bênção, em nome de Jesus, para que sejam eles fortalecidos, para que a identidade cristã neles prevaleçam, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.